Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo, tá? E hoje eu estou na unidade 4, tá? Nosso vídeo vai falar da unidade 4, que está falando de força de atrito. Já tenham aí a sua apostila em mãos, a apostila aí do terceiro bimestre, unidade 4. Mas antes de falar de força de atrito, vamos verificar o que é força resultante, tá? Durante a aula das leis de Newton, eu falei de força resultante, tá? E a segunda lei de Newton fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Essa é a principal fórmula aí, ó, da mecânica, né? Você vê que muitas fórmulas de forças são baseadas aí nessa força aí da segunda lei de Newton, tá? Força resultante é o resultado das forças, é o resultado vetorial das forças. Quer dizer, eu preciso analisar todas as forças que estão aí em um determinado objeto. Nesse exemplo aqui, ó, eu coloquei dois exemplos, tá? Um aqui, o outro aqui, ó, dois exemplos. E eu vou explicar duas situações diferentes, tá? Essa situação aqui primeiro, eu tô com um objeto, tá? Esse objeto, ele está apoiado, tá? Aqui nessa minha superfície, tá? Então, olha aqui, ó, se ele está no planeta Terra, ele tem peso. Porque o peso, ó, é a massa dele vezes a gravidade, certo? Se ele está no planeta Terra, se ele tem um corpo, um objeto, ele tem massa. Se ele está no planeta Terra, ele tem gravidade. Então, uma das forças que eu tenho que analisar é o peso. Se ele está apoiado, ele tem a força de sustentação, que também é chamada de força normal, tá? Que todos os objetos apoiados têm aí essa força, a força que está usando para sustentar essa caixa. Então aqui eu também tenho a força de sustentação, que nesse caso vai ser igual ao peso dele, tá? Aí tem duas forças aí atuando também sobre esse objeto, uma para a esquerda e outra para direita, tá? Essa força aqui, ó, ela vale 8 newtons. Essa força aqui vale 3 newtons, tá? Bom, aí é bom a gente se atentar que esse objeto, ele estaria em movimento, tá? Porque aqui, ó, essas duas forças se anulariam, porque elas são do mesmo valor, tá? E sentidos diferentes, mas e olha essas forças aqui, ó. Elas, além de ser diferentes, elas também estão em sentidos diferentes. Então, nesse meu caso aqui, ó, a minha força resultante seria 8 menos 3 igual a 5 newtons. Tá? Porque as duas forças, ó, estão opostas. Então, lembra que o sinal negativo sempre significa sentido oposto. Nesse meu exemplo, a minha força resultante é de 5 newtons. Sinal que a força resultante de 5, ele estaria acelerando. Tá? Se ele está acelerando, ele está adquirindo velocidade. Então, eu posso afirmar que esse objeto aqui, ó, está em movimento, tá? Porque ele tem aí uma força resultante de 5 newtons, certo? Lembrando que é sempre uma força, ó, vetorial, tá? Quer dizer, um lado, ó, tem que observar também a direção e o sentido. Observem que aqui, ó, a minha força resultante seria um vetor assim, ó, de 5 newtons. Seria o meu vetor de FR, certo? Bom, nesse caso aqui, ó, eu não coloquei essa força aqui, tá? Mesmo caso, ó, ele está no planeta Terra, então ele tem peso. E meu peso aqui, ó, é igual à minha força de sustentação. Elas se anulam, tá? Aqui, ó, observando aqui, ó, se eu colocar aqui que eles têm também 8 newtons, tá? Eu posso afirmar que esse objeto aqui, ou ele está parado, ou ele está em movimento uniforme, ou ele está andando em uma velocidade constante. Ó, 8 newtons, 8 newtons. Meu FR aqui, ó, seria igual a 0.
Nesse caso, a minha aceleração também é igual a zero, tá? O que eu quero que vocês assim entendam, que vocês aí comecem a analisar é o total de forças, tá? Identificar se ele vai ter aceleração ou se não, se ele vai estar em movimento ou se ele vai estar em movimento acelerado ou em movimento uniforme ou parado, tá? A força de atrito, ela vai gerar uma força contrária, por isso que eu voltei aqui na ideia de força resultante, tá? Então, sempre vai ser necessário analisar, ó, todas as forças que está envolvendo aí um objeto, no caso o objeto aí do exercício, tá? Ó, observem que aqui, ó, essas duas forças aqui, ó, também se anulam. Significa que a força resultante é igual a zero, certo, pessoal? Bom, a partir daí vamos analisar o atrito, tá? O atrito é causado pela superfície, tá? Os objetos aí que são apoiados ou que estão apoiados a uma superfície geram atrito, tá? Que geralmente ele depende da superfície que está o atrito, tá? Vamos colocar aí um exemplo, esse piso às vezes de cerâmica assim, ó, que nem esse daqui, ó, né? Esses pisos de cerâmica, essa lousa, por exemplo, você vê que ela é bem lisa, tá? Então ela oferece aí um atrito muito menor, porque ele é bem lisa. Há alguns pisos que são chamados de antiderrapante, né? Esses pisos aí, ele oferece aí um atrito muito maior, tá? Ele oferece aí um atrito aí maior porque ele tem umas pedrinhas, uma saliência diferente. Geralmente asfalto tem um atrito muito maior. E esse atrito, ele é necessário, tá? Toda vez que nós andamos, nós temos atrito com o chão, tá? Se não houver o atrito, vai acontecer da gente escorregar. Se o carro não tiver atrito com o chão, com o piso, vai acontecer dele derrapar e acabar acontecendo algum acidente. Então, o atrito é muito importante, tá? Por outro lado, às vezes pretendemos eliminar o atrito, tá? Porque o atrito, às vezes ele pode atrapalhar. É o caso, por exemplo, de peças de motor, tá? Peças de motor, é ideal que ela funcione sem atrito, ou com o mínimo de atrito possível, tá? Por quê? Para não ter um desgaste nas peças, tá? Para as peças funcionarem aí com melhor qualidade. Aqui, ó, eu trouxe aqui uma garrafinha, ó, enchi ela de água. Você vê que ela tem essas saliências, ó, esse formato aqui, ó, que ajuda aqui, ó, eu a carregar. Faz com que a minha mão tenha um atrito com essa garrafa e que mantenha ela aí firme na minha mão. Sem um atrito, ela ia escorregar, entenderam? Bom, como depende da superfície, né, há chamado de coeficiente de atrito, que cada superfície tem. É representado por essa letra grega, chamada μ, e é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente, o valor dele, vai depender da superfície, tá? Geralmente ele é dado no enunciado, porque ele depende do tipo de superfície que está sendo desenvolvido, tá? E o atrito, ele também é um valor variável, tá? Há dois tipos de atrito, o atrito cinético e o atrito estático e o cinético, tá? Então vamos analisar primeiro o atrito estático, que é quando um objeto ainda está parado, quer dizer, um objeto parado, mas está fazendo uma força aí para movimentar. Então vamos supor que eu vou empurrar um guarda-roupa, um armário muito grande, um armário grande e pesado, né, que tenha muita massa, né? Então aqui, ó, esse aqui, ó, é o meu armário, tá vendo? Esse aqui é o meu armário. Ele está apoiado, então aqui, ó, tem várias saliências, né, que ele está preso aqui e eu preciso empurrar esse armário. Então vamos supor aqui, ó, que eu vou fazer uma força aqui de 30 newtons, tá? Eu vou colocar a força do outro lado, só para vocês verem o diagrama de forças, tá? Então, vamos lá. Ótimo, tá vendo? Então, eu empurrei aqui, ó, com 30 newtons.
observei ainda que esse objeto continua parado. Se ele continua parado, significa que a força resultante dele é igual a zero. Então tem que ter uma outra força que impede esse movimento, que é o que nós chamamos de força de atrito, FAT, que também aí é de 30 newtons, porque o objeto está parado. Ó. Esse atrito aqui é chamado de atrito estático, certo? Bom, vamos supor que eu aumente um pouco mais aí a minha força, quer dizer, em vez de 30 newtons, né? Agora aqui eu vou fazer uma força aqui, ó, de 40 newtons. Meu objeto ainda continuou parado. Quer dizer, a minha força de atrito também é de 40 newtons. Quer dizer, ela está variando conforme a força aí que eu estou fazendo. Ela está mudando conforme a força que eu estou fazendo. Chega um momento que eu faço uma força ainda maior de 50 newtons. 50 newtons. Quando eu faço essa força, o que acontece? Eu observo que o meu objeto começou a se mover. Tá? Se ele começou a se mover, é porque a minha força de atrito aqui, ó, é menor que 50 newtons. Aí ele está se movendo, aí a força resultante é diferente de zero, e maior, diferente e maior que zero, tá? E ele aí passa a se mover, tá? A força de atrito é calculada por essa fórmula, ó. F igual ao coeficiente de atrito, que depende da superfície, vezes a força normal, tá? A força de sustentação. Por que esse N aqui é importante, tá? E lembra que N é força de sustentação, ó. Quer dizer, quanto mais coisa tiver aqui, ó, dentro desse guarda-roupa, tá? Maior vai ser a minha força de sustentação que eu vou ter que fazer. É essa força aqui, ó, M, tá? Que está fazendo aí para sustentar esse meu armário, o meu guarda-roupa aí, como vocês queiram chamar, tá? Bom, uma vez que ele já está em movimento, aqui eu já coloquei ele em movimento, tá? Ainda há um atrito, ó, com o chão, tá? Esse atrito, mas uma vez que ele está em movimento, é chamado de atrito cinético, tá? Por quê? Porque ele já está em movimento, mas ainda tem um atrito, tá? Ele ainda está em contato com o solo. Ó, esse meu banquinho aqui, por exemplo, eu trouxe um banquinho aqui, ó. Quando eu arrasto ele, ó, não sei se dá para ouvir, ó, você vê que ele faz um barulho ainda, mesmo ele estando em movimento, ainda tem um atrito que faz aqui com que ele tenha aí o contato com a superfície e ainda tenta impedir o movimento. No momento que eu paro de fazer a força, devido ao atrito, ele também para de se movimentar. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma outra situação, tá? Vou deixar a fórmula aqui em cima. Tá? E nessa minha outra situação, eu tenho o meu mesmo guarda-roupa, tá vendo? Também, ó, está apoiado. Mas agora aqui, ó, eu estou fazendo uma força de 50 newtons. E como eu sei que ele está em movimento, a minha força de atrito aqui é menor. Olha, que eu coloquei ao contrário, hein? Opa, é menor que 50, tá? Então, eu sei aqui que a minha força de atrito aqui agora é de 40 newtons, certo? A minha força resultante é de 10 newtons. Tá? Então, eu sei que ele tem uma aceleração e que ele está aí em movimento. E quando ele chega nessa situação, não importa qual a força que eu faço. Se eu faço uma força de
50 newton, eu tenho uma força resultante de 10. Se eu fizer aqui, ó, 60 newtons, a minha força resultante é de 20 newtons. Aí eu aumento a força resultante, por consequência eu aumento também a minha aceleração. Quer dizer, esse guarda-roupa vai ir mais rápido, vai ter aí uma aceleração e vai ter uma velocidade maior, certo? Bom, na apostila de vocês há outros exemplos, tá? Então é muito importante que vocês fiquem atentos aí à apostila aí de vocês, tá? Eu vou passar só um exemplo aqui, um exemplo bem simples, tá? Para poder aí finalizar, certo? Bom, nesse exemplo aqui, eu tenho uma caixa, tá? Eu vou colocar esse exemplo aqui. E ele está sob uma superfície, tá? É uma superfície um pouco áspera, que tem um coeficiente de atrito, tá? Então, vou aqui, ó, colocar aqui nessa minha situação. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho uma caixa aqui, ó, de 3 quilos, né? Tem uma caixa aqui de 3 quilos, tá? E ele está sobre um piso que ele tem um coeficiente de atrito estático, tá? Por isso que eu coloquei esse E, que é coeficiente de atrito estático, né? De 0,5. E um coeficiente de atrito cinético de 0,3, né? Quer dizer, você vê que sempre o coeficiente de atrito estático ele vai ser um pouquinho menor do que o cinético, porque uma vez que ele está em movimento, ele tende aí a continuar esse movimento, tá? Então aqui, ó, eu tenho um objeto aqui, ó, de 3 quilos, certo? Ele está apoiado, o peso dele é de 30 newtons, a força N dele também é de 30 newtons, porque aqui, ó, ele está apoiado, tá? Para eu mover esse objeto, começar a mover ele, eu tenho que fazer uma força maior do que o meu atrito cinético. Então eu faria aqui, ó, F igual a 0,5 meu atrito cinético vezes 30, tá? Esse valor daria uma força de atrito, coloquem FAT para ficar mais fácil, de 15 newtons. Quer dizer, eu preciso fazer uma força aqui, ó, de 15 newtons, tá? Para quebrar esse atrito, para romper esse atrito, tá? Então, caso eu precise fazer uma força maior que 15 newtons, ainda preciso, fazer isso aqui melhorzinho, né? Fazer uma força maior do que 15 newtons, tá? Para obter aqui, ó, uma aceleração, certo? Bom, uma vez que ele já está em movimento, a minha força de atrito vai diminuindo. Por quê? Porque ele tende a continuar em movimento. Lembra aí da primeira lei de Newton? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento, tá? Então, ele passa a ter um atrito cinético devido a essa tendência de que ele tende a continuar em movimento. Não vai ficar 0,3 vezes 30. FAT igual a 9 newtons, tá? Uma vez que a minha força de atrito é de 9 newtons, a minha força resultante vai ser igual a 15 menos 9, força resultante igual a 6 newtons, tá? Indica que esse meu objeto está
acelerando. Massa vezes aceleração. 6 igual a 3 vezes 2. Opa, vezes 2, vezes 2, né? Mas eu fiz direto, tá? Vezes, opa, dá para enxergar aí? Eu tenho que A é igual a 6 dividido por 3 igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Vou deixar aqui para vocês visualizarem aí tudo. Ó, quer dizer, após uma força de 15 newtons, eu já consigo ter uma força resultante, porque ele passa a ter um atrito cinético. Tá? E consigo aí, ter uma aceleração. Se eu tenho uma aceleração, eu aumento a velocidade e eu coloco aí esse objeto aí de 3 kg em movimento, certo? Bom, pessoal, o atrito é isso. Na aula ao vivo eu passei outros exemplos, tá? Mas esse aqui é um exemplo simples que eu deixei aí para vocês, para ficar um pouco fácil aí a compreensão, tá? Para vocês entenderem, a diferença entre atrito estático, esse, é o atrito estático e esse é o cinético. Aqui, ainda quando está parado e aqui quando já está em movimento, uma vez que ele tende aí a continuar em movimento, tá? Qualquer dúvida, pessoal, deixem uma mensagem lá no Moodle, tá? Que aí eu vou estar respondendo e tirando aí as duas dúvidas, tá bom? Do mais, pessoal, tem atividade aqui no Moodle, tá? Estudem e acompanhem com a sua apostila, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.